entra no Pro Clubes. Não, então, rapidinho, só te interrompendo pra gente não perder esse gancho. Então, você tá dizendo pra mim que o jogador que ele é muito bom nesse X1, que é o modo que você controla todos os jogadores, ele tem uma tendência muito maior de ser um excelente jogador de Pro Clubes? Ele tem uma facilidade, porque ele domina a mecânica, a parte técnica do jogo, do que funciona mais. Porque o Pro Clubes ele é um modo de jogo dentro do EAFC, mas o algoritmo que rege a eficácia da tomada de decisão é o mesmo. Então, por exemplo, se eu sou muito bom no Ultimate Team, eu vou ter mais facilidade em acertar uma finalização que exige um certo grau de complexidade. Existe o que chamam de timed shot, que é basicamente que você carrega a barrinha de finalização quando você aperta a primeira vez o botão de chute, e no momento do encontro da bola com seu pé, você aperta novamente o botão de finalização para poder... É como se fosse o chute na veia do futebol real, né? E o cara que é um pro player de Ultimate Team, ele praticamente não erra. Ou seja, ele é um pro player de 11 de 1 contra 1, no caso, que ele controla o time todo. Então, esse cara, quando ele chega, ele tem uma facilidade absurda no Pro Clubes. Ele tem uma facilidade absurda no Pro Clubes. Ele vai precisar entender o quê? As posições, ele vai precisar entender, respeitar a posição, jogar em equipe, né? Eu costumo dizer que existe uma metodologia para você virar um jogador de alto nível. E aí é justamente essa parte da rotina. Você joga o Ultimate Team para pegar a parte mecânica do jogo. Em paralelo a isso, você começa a aprender sobre futebol. Porque Pro Clubes também é futebol e você precisa entender como jogar sem a bola. Ou seja, posicionamento, criação de linha de passe, entendimento do que é atacar numa 3-2-5, defender numa 5-3-2, enfim, são todas as partes táticas do futebol que você vai colocar em prática no 11 contra 11, que num jogo de 1 contra 1 em que cada um está controlando o 11, você bota a máquina para fazer boa parte desse trabalho para você. Então você precisa ter uma compreensão maior sobre o futebol em si. E em paralelo a isso, a partir do momento que você joga o Ultimate Team, você acaba tendo esse estudo para entender mais a parte tática do jogo de futebol. Você tem que jogar o Pro Clubes. E aí você começa a colocar em prática, dentro do Pro Clubes, esses fundamentos. Ou seja, a parte mecânica e a parte de entendimento de jogo. E as especificidades do Pro Clubes, porque tem coisas que no Pro Clubes funcionam melhor do que no Ultimate Team e vice-versa, porque aí são realmente as coisas de você jogar contra humanos e não também contra a máquina. No Pro Clubes a gente está falando de jogar contra outras pessoas. E aí, por fim, você tem que desenvolver o que eu chamo do seu senso crítico, que é você gravar os seus jogos, assistir para entender onde você está errando, o que você precisa melhorar. E em cima disso você vai melhorando a sua compreensão sobre o que você tem que fazer para ser melhor. Mas como é que eu sei o que eu tenho que fazer para ser melhor? Você pega as referências de cada posição dentro do jogo e para isso você tem material aí de sobra na internet. Você vai procurar os principais times, os principais players, entender em quem você quer se inspirar para se tornar um bom jogador e fala, cara, eu acho que eu tenho a característica, vamos pensar, vamos jogar pro futebol. Cara, eu queria jogar igual o Kaká. Você vai ver o Kaká jogando pra caramba e você vai tentar adaptar o seu jogo o mais próximo possível ao que o Kaká faria. E com isso, claro, você não vai copiar ele, mas você vai criar a sua identidade a partir de uma referência positiva. Pegando referências de posicionamento, de forma de bater na bola, de posicionamento, tipo de corrida e etc. Mas no fim tem a tua individualidade. Exatamente. Então, eu acho que o caminho é por aí. Só que para fazer isso tudo, poxa, a tua rotina... Você vai gastar boa parte do seu dia se dedicando nisso. Porque eu não estou falando só de jogar. Não adianta você jogar por jogar. Não é carga horária, é a qualidade do trabalho, a qualidade do treino para você chegar num alto nível competitivo. E aí você também precisa estar perto de pessoas, porque sozinho você não faz milagre. Então você precisa estar perto de pessoas para poder chegar no resultado. Sobre preconceito, tá? Porque, como a gente falou, é um pouco controverso, assim, que muitas pessoas não julgam o esporte como algo saudável, acham que não é interessante, que não é legal. Muitos pais, por exemplo, não vão aceitar os filhos jogarem, enfim. Eu quero saber se tem algum preconceito com você, se você já sofreu esse tipo de preconceito, ou se você vê muito esse preconceito ainda das pessoas com os esportes, de uma maneira geral. Eu acho que tem diminuído significativamente, tá? Eu, felizmente, não tenho nada para citar ou mencionar de algum problema que eu tenha vivenciado por ter decidido ir por esse caminho. Mas quando eu decidi... A minha trajetória, a minha jornada é muito particular, né? Eu já
tinha sido repórter no Jornal Lance, como eu mencionei aqui, já estava trabalhando na assessoria de imprensa do Fluminense. Eu já tinha uma carreira na parte do jornalismo e eu sempre que entrei no mundo do esportes, também em paralelo eu estava trabalhando com comunicação dentro de esportes. Então, ao mesmo tempo que eu estava jogando, eu também cheguei a ser diretor de comunicação do Cruzeiro Esportes, clube de futebol do Brasil, o Cruzeiro, dentro da 7W Play, que é uma empresa que empreendia dentro desse segmento de esportes eletrônicos, em que você tinha a principal liga de futebol virtual independente do Brasil, que era a Coel, que fazia transmissões em parceria com a TNT Esportes, com vários profissionais que hoje estão na Cazé TV. A gente tinha entre os clientes também, na área de esporte, o Triathlon Brasil. Então, o Cruzeiro Esportes. Então, eu sempre tive muito também no meio da parte... Eu nunca abandonei totalmente a parte jornalística, a parte de comunicação. Então, eu não sofri tanto essa parte de preconceito, por assim dizer. Mas eu acho que sim, ainda existem algumas pessoas que se preocupam, e acho que a preocupação é totalmente legítima, né? Do garoto não passar muito tempo na tela, não se dedicar tanto a uma coisa que, se não virar, né, pode ser um problema futuro, mas eu acho que tudo na vida tem um pouco disso, cara. Qual que é o malefício também de você passar 10 horas do seu dia sentado num escritório em frente a um computador? Sim, péssimo para sua coluna. Exato, aí você... aí beleza, mas fazendo planilha tudo bem, mas jogando não pode. A dificuldade é aquilo. Você tem que entender que não é fácil. Por exemplo, dentro do mundo do Pro Clubes, o Pro Clubes eu ainda digo que ele está numa realidade semi-profissional. Então você tem alguns jogadores que ganham valores que são legais, que são superiores a salário mínimo. Como você, por exemplo? Mas nada se compara, por exemplo, ao Counter-Strike ou League of Legends, que você já tem um cenário com muitos patrocinadores, uma coisa muito grande. Então no Pro Clubes você precisa também criar seus próprios produtos, você precisa sair... do senso comum para você viver exclusivamente de Pro Clubes. Exatamente. Sabe? Então é aquilo, você precisa estar disposto a encarar isso tudo, fazer, por exemplo, 2 anos de conteúdo para poder construir uma base, gerar autoridade e construir produto e conduzir uma trajetória em que as pessoas confiem naquilo que você está propondo, né? Com certeza. Peraí, não vai embora não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.